Interrompemos este programa para alertá-lo. O conteúdo pode ser perturbador e intenso. O episódio de hoje pode conter elementos que podem não ser adequados a todos. Considere-se avisado. A minha filha faz Uber. Ela recebeu uma chamada e se dirigiu ao local. Tava uma mulher e 3 crianças. Vendo que era uma mulher no Uber, a moça falou: eu ia com eles, mas como não é um homem, eu vou mandar só eles. Tudo bem? As crianças entraram, o menino era bem falante, falava sobre vários assuntos, e minha filha perguntou a ele: elas são suas irmãs? Ele perguntou: como assim, elas? Eu tô aqui só com a minha irmã. Daí a minha filha falou: não, vocês entraram em 3. Ela pensou que a segunda menina estivesse atrás do banco do motorista. Aí o menino falou: moça, agora eu fiquei com medo. Sou só eu e minha irmã. Daí ficaram apavorados e até fizeram o sinal da cruz. Eu vou contar o que aconteceu comigo esse final de semana. Eu gosto de viajar de carro e às vezes, pra dar uma economizada, eu faço Uber. Eu tava indo pra Minas e tocou uma corrida. Peguei 2 garotas e fui batendo papo. Eu tava super estranhando que só uma falava, mas até normal. Foi quando a garota me pediu pra parar no posto porque queria comprar cigarro e uma cerveja. Aproveitei e comprei uma coca. Foi quando eu notei que a outra tinha sumido. Perguntei à garota onde estava a amiga dela e ela disse que estava sozinha, e eu afirmando que ela estava com alguém ao lado dela. Descrevi a garota e, pela descrição, parecia ser a prima dela. Depois ficou um silêncio no carro até a gente chegar. Olá, ouvinte! Tá começando mais um episódio de Terror na Esquina. E é assim que a gente vai começar o episódio sobre Uber. Histórias assustadoras que aconteceram em Uber. Então, se você tá em Uber agora, eu sinto muito. Eu não quero te assustar. O episódio, mais uma vez eu vou falar que eu evitei ao máximo do óbvio de um Uber. E qual seria? Então, quando você pensa em histórias assustadoras de Uber, a primeira coisa que vem na minha cabeça seria tipo algum stalker ou algum tipo de abuso. Então, fiquem despreocupados. Isso não vai acontecer nesse episódio. Eu não lembro de verdade quais foram as histórias, mas eu evitei o máximo de pegar. Se você quiser participar das gravações dos episódios, ter episódios extras e participar de um grupinho que a gente conversa bastante, conta histórias, algumas histórias assustadoras, ri bastante, histórias engraçadas, é só acessar apoia.se/terror na esquina e se junte e aceita com a gente. Abby, Bel, Brub, Seis, Fizária estão todos aqui escutando esse episódio, comentando pra gente debater sobre Ubers. E já começa com Abby e o comentário: economia tá tão foda que até os espíritos estão pegando carona no Uber. Sim, assim estamos. Mas, bora pras histórias. Motoristas de Uber, qual é a sua história de terror? E se você é motorista de Uber, fala aí pra gente, qual é a sua história de terror? Eu dirijo em tempo integral, principalmente Uber, mas também bastante como táxi e negócios paralelos. Geralmente os passageiros são ok's. Eu sou grande, tenho o cartão deles registrados. Os verdadeiros horrores são as mesmas coisas que qualquer motorista vê na hora de fechamento dos bares. Eu rodo em média 320 km por noite, normalmente das 19 às 4 da madrugada.
Ainda não vi ninguém morrer, mas eu vejo alguém quase morrer pelo menos uma vez por noite. Motoristas bêbados, sem luzes na rodovia, quase colisões, universitários bêbados correndo para a rua, perseguições policiais que não vão para as notícias, batidas de trânsito de sobra. Eu tenho muito mais medo dos estranhos nas estradas do que o estranho sentado atrás de mim. Aqui vai uma história que eu acho meio chata. 2 semanas atrás, eu levei 2 garotas jovens para casa por volta das 3 da manhã numa sexta-feira. Passageiras quietas e educadas, mas quando elas saíram, eu percebi que elas esfaquearam o meu banco traseiro. E a revisão da câmera do carro mostra que elas estavam fazendo gestos de arminha com a mão para mim durante a viagem toda. Elas pagaram por um novo banco, preço total de varejo. Atacar alguém dirigindo o carro em que você está parece suicídio, mas agora eu fico de olho no retrovisor com mais atenção. Recentemente, meu carro quebrou e eu precisava de um empurrão ou reboque. Não sabia certo, eu estava em frente ao apartamento de um amigo. Poderia ter pedido um empurrão, mas decidi chamar um guincho só por precaução. Me disseram para esperar de 30 a 40 minutos para a chegada do caminhão. 20 minutos depois, um táxi passou devagar e buzinou. Eu ignorei, pois não tinha chamado um táxi e achei que o motorista me confundiu com outra pessoa. 2 minutos se passaram e meu telefone tocou. Era o taxista. Ele disse, seu táxi chegou. Isso me deixou assustado e eu respondi, acho que você ligou pro telefone errado. Eu não pedi um táxi. Então ele começou a me dizer o meu número de telefone e o meu nome. Eu disse, desculpa, mas sinceramente eu não te chamei. Eu chamei um guincho. Mas como você obteve essas informações? E ele respondeu que eu havia chamado e que não tinha nenhuma ligação com a empresa de guinchos mencionada. Eu, duvidando do número que liguei, eu tentei ligar de volta para a empresa de guinchos e fiquei em espera. Então, 5 minutos depois, o guincho chegou. Devo observar que eu raramente chamo um táxi. Era a minha primeira vez na casa nova do meu amigo. Meu amigo não chamou o táxi e eu ainda tenho o número do taxista no meu telefone. Meu namorado e eu visitamos Amsterdã, e quando visitamos um novo país, tendemos a usar o transporte público até conhecermos melhor a área. Na maior parte do tempo nem precisávamos de transporte público, tudo que íamos era muito perto. Hoje a gente decidiu ir a museus, e fica a cerca de 3 km de distância. De carro em Amsterdã, isso é realmente um tempo, por ter que dar a volta em todos os canais. Todos os holandeses que eu conheci foram extremamente amigáveis e gentis, então não fiquei nervoso ao entrar nesse Uber. Inicialmente tenho uma sensação de que esse cara tá tentando se exibir. Ele estava falando sobre como ele deixa os clientes fumarem maconha no carro dele, coisa do tipo. E ele estava geralmente tentando nos fazer pensar que ele era legal, já que a gente era um casal mais jovem, de 22 e 23 anos. Eu estava chapada demais para prestar atenção no que ele estava dizendo, mas então ele disse que tinha uma licença especial para desviar do trânsito. Ele disse que podia entrar na faixa de ônibus e nos mostrou sua licença no painel para fazer isso. Então ele saiu voando pela faixa de ônibus. Esta é uma cidade movimentada e eu não sei se alguém conhece Amsterdã, mas tem motociclistas em todo lugar. E esse cara tá indo tão rápido numa faixa aberta. Eu só tô agora percebendo que estamos passando por uma faixa de trilhos para bonde, o que eu acho que é de alta velocidade. Então agora eu percebo que uma dessas coisas pode acontecer a qualquer momento. No caso, uma batida. Ele então começa a dizer que é um motorista profissional, costumava dirigir os ônibus, e eu perguntei se ele já chegou perto de bater em alguém, porque entre todos os motociclistas e tamanhos dos ônibus, honestamente não seria incomum. Sua resposta foi tão desconfortante e assustadora. Ele disse, eu bati em algumas pessoas. As pessoas são burras. E ele começou a rir. Então disse, não, eu tô brincando. Provavelmente porque eu dei aquele tipo de olhada. Então ele disse que uma vez ele bateu em alguém. Eu não sei se eles sobreviveram, mas eles estavam se movendo quando eu chamei a polícia. Eu peguei todo o meu dinheiro de volta. A culpa foi deles de qualquer maneira.
Meu namorado e eu não dissemos nada, e então ele disse: eles bem capazes de estarem mortos. E o silêncio veio de novo. Foi bom. E mais silêncio, e então 2 risadinhas baixas para ele mesmo. Graças a Deus que foi bem ali que chegamos ao museu. Pulei o mais rápido possível e meu namorado deu a ele uma nota e disse pra ele ficar com o troco. Só então meu namorado e eu conseguimos olhar um para o outro e ficar tipo: que porra foi essa? Então meu namorado disse: espera, então ele bateu em todas aquelas pessoas e só chamou a polícia. Nunca saiu pra ver como elas estavam. Eu nem tinha pensado nessa parte. O quão assustador era o comentário dele. Honestamente, estamos um pouco convencidos de que esse homem bate em motociclistas de alguma forma e faria parecer que foi culpa deles. Mas, na verdade, ele faz isso de forma intencional. A vibração mais estranha de um motorista de Uber. Eu vou continuar usando o transporte público de agora em diante. Numa noite, eu fui assistir a um show com minha irmã. Eu levei uma pequena bolsa estilo pochete da Louis Vuitton, que é bem pequena e só cabe meu celular, carteira e chaves. Embora eu sempre tente colocar o meu inalador de asma lá dentro. Devido à gravidade da minha condição, eu preciso carregar o medicamento comigo o tempo todo. Fazer isso faz com que minha bolsa não feche, porque o inalador é volumoso. Então eu digo agora que enfiá-lo já é difícil. No Uber, a caminho do show, fizemos uma curva brusca e meus itens caíram da bolsa. Tentei pegar tudo de volta no banco e coloquei tudo de volta. Quando chegamos ao show, agradeci ao motorista de Uber e ele foi embora. Então, minha irmã e eu ficamos esperando na fila para entrar no teatro. E o motorista de Uber voltou 2 minutos depois até onde eu estava na fila, abaixou o vidro e me entregou o inalador dizendo: "Você deixou esse para trás." Agradeci e então percebi que eu já tinha colocado o meu inalador de volta na minha bolsa. Eu comparei, e ambos tinham os mesmos números de lote e o mesmo design antigo da Ventolin. Sem um novo recurso de números de doses restantes na parte de trás, que é como os novos modelos vêm. Eu só tenho um inalador de modelo antigo, que foi o que eu coloquei na bolsa. O resto tem um recurso novo. Esse cenário me deixa sem palavras. Eu sei que tem falhas malucas acontecendo, já que as pessoas estão relatando outras coisas se duplicando. Edite. Eu fico feliz em apontar que os inaladores têm diferenças por dentro, mas são exatamente iguais por fora, como mostrei nas imagens do meu perfil. Lógica falando, a melhor explicação para isso poderia ser que o estranho antes de mim no Uber deixou cair o mesmo modelo de inalador no mesmo banco, que por coincidência é extremamente semelhante ao modelo e versão que eu trouxe naquela noite. Mesmo que, com uma explicação mais lógica, isso mostra o quão impressionante o universo é. Eu quero dizer, pensa em todas as variáveis com o Uber em específico, a marca do inalador, quando há tantos tipos de marcas, o fato de nenhum deles ter rótulo com o nome, nenhum deles ser o modelo mais novo com medidor de dosagem, o fato de eu ter deixado os itens caírem da minha bolsa, e a mesma coisa deve ter acontecido com a pessoa antes de mim. Mesmo com lógica por trás disso, acho que é um momento lindo de chance e coincidência. Ei pessoal, uma pausa breve aqui para falar para vocês que a gente tem o nosso sistema de apoio, a nossa seita. Então se você quiser acompanhar a gravação igual nossos queridos ouvintes aqui do chat do Discord, é só você acessar apoia.se/Terror na Esquina. E a partir de R$5 você já tá aqui no Discord escutando a gente toda semaninha. E a partir de R$40 você tem acesso às nossas recompensas físicas, à nossa linha de bonecos do terror. Esse semestre a gente tá com o Slenderman. Logo vai ser entregue para nossos ouvintes assinantes. Fique de olho que nos próximos semestres a gente vai girando esses bonecos. Eu sou de Gaithersburg e em 2018 eu tinha um trabalho de meio período em Silver Spring. Eu não tinha carro, então tinha que pegar 2 ônibus para chegar ao centro de Silver Spring.
O trajeto levava cerca de 1 hora cada ida, e eu trabalhava à noite. Então, nos finais de semana, eu saía especialmente tarde. Por volta das 23h30, o ônibus parava de circular por volta da meia-noite. Então, eu geralmente conseguia pegar o primeiro, mas se fosse azarado, eu teria que caminhar para casa a partir da segunda estação. A segunda estação era a Shade Grove Metrô, o que não era tão ruim, já que ficava bem perto do meu bairro. Uma caminhada de cerca de 2,5 km. A calçada ficava ao lado de um cruzamento, normalmente movimentada, e da estrada, mas naquela hora estava completamente silencioso. Eu tinha 18 anos na época e sempre estava com os meus fones de ouvido, completamente despreocupado com o que estava ao redor, e isso foi até esse encontro. Na metade do caminho para casa, eu estava prestes a atravessar um grande cruzamento quando um carro solitário passou por mim. Foi um pouco mais para frente na estrada e parou, abrindo a porta do lado do passageiro. Não pensei muito sobre isso no começo, supondo que alguém só estava sendo deixado ali. O condado de Montgomery é geralmente um lugar seguro, então não me senti com uma preocupação imediata. Mas à medida que eu continuava andando, eu percebi algo estranho. Ninguém estava saindo do carro, e o interior estava escuríssimo. Tipo, não dava nem para ver nenhum botão brilhante, um rádio, o Apple Play, nada. As luzes normais do carro, que geralmente se acendem quando você abre uma porta, estavam apagadas ou simplesmente não existiam. Eu tentei entender a situação. Seria um táxi ou um Uber parando para ver se eu queria uma carona? Mas não tinha nenhuma marcação, adesivos ou qualquer coisa no carro que indicasse que era um táxi ou um Uber. Talvez fosse algum conhecido oferecendo uma carona. Eu conhecia várias pessoas no bairro, mas eu não reconhecia aquele carro em específico, e ninguém estava me chamando. Finalmente comecei a me sentir desconfortável. Parei de andar, olhei rapidamente para trás para me certificar de que ninguém estava se aproximando sorrateiramente. E então olhei de volta para o carro. Percebi que eu poderia facilmente ser sequestrado ali, sem nenhuma única testemunha. Era meia-noite e meia em uma encruzilhada de estrada silenciosa. Meu instinto de luta ou fuga foi ativado. Eu respirei fundo e tentei parecer intimidador, esperando que isso desanimasse quem estivesse no carro. Passou um minuto tenso, sem movimento da minha parte e sem sinal de vida no carro. Então, finalmente a porta de passageiros fechou e o carro seguiu pela noite. Caminhei o resto do caminho para casa com os fones de ouvido fora, mais atento ao meu redor do que nunca. Eu tinha apenas 18 anos na época, agora eu tenho 25, mas ainda penso nesse encontro até hoje. Seria esse um possível sequestrador, um traficante de pessoas ou um assassino? Ou poderia ter sido algo ainda mais estranho, como um encontro paranormal? Quando eu estava na faculdade, eu me vi viajando de Uber para ganhar dinheiro. Isso foi no sul da Califórnia, e Los Angeles na época era um fluxo constante de trabalho. Ocasionalmente você pegava pessoas em uma área agradável e elas diziam que estavam dormindo com alguém em um relacionamento ou que elas mesmas estavam traindo. Isso era deprimentemente comum. Acho que dizer o que estavam fazendo para alguém lhes dava um tipo estranho de alívio. Uma vez levei alguém de Hollywood para Hemet, na Califórnia. Ele era muito charmoso e engraçado. Quando o deixei, foi em um grande prédio azul que nos deixaram entrar. Ele deixou uma gorjeta de $200 em dinheiro. Mais tarde eu descobri que isso era o que é conhecido como base de ouro para a Igreja da Cientologia. Se você não sabe o que é isso, é um local completamente normal, nada estranho, de propriedade da Igreja da Cientologia. Alguns meses depois de começar a minha carreira de Uber, as seguidoras começaram a usar os serviços de carona compartilhada e algumas pessoas que estavam com menos sorte o usavam. Às vezes eram pessoas apenas tentando levar os filhos para a escola, mas às vezes era muito mais triste. Não sei dizer quantas vezes fui ao consultório médico para ver alguém com limitações de acessibilidade ficar de cara feia ao ver o meu pequeno carro, ao invés de uma van como eles precisavam. As pessoas com problemas de substâncias eram interações que permaneceriam com você. Uma vez peguei um homem indo a uma consulta odontológica e o levei por cerca de meia hora. Ele me contou sobre como ele costumava traficar drogas nos anos 90, até que o pegaram com alguns quilos de cocaína. Ele me contou sobre quando ele foi transferido de Nevada para Flórida para julgamento, como ele viajou algemado em uma van,
como os policiais paravam apenas uma vez por dia no McDonald's para o item do menu de $1 do dia. Ele pediu para parar em uma loja de bebidas e ele virou uma pequena garrafa de bebida, enfiou balas de menta na boca e então tomou um gole de refrigerante. Ele estava cheirando álcool puro quando eu deixei ele no dentista. Perto da minha casa tinha uma clínica de metadona. Eu acordava antes do amanhecer para poder fazer esses passeios. Quase sempre eles eram gentis e gratos. Às vezes eles ficavam um pouco fora de si, mas eu nunca me sentia em perigo ou algo assim. Apenas pessoas boas passando por momentos difíceis. Esses passeios eram os mais consistentes e deprimentes. Pessoas que estavam indo ao tribunal claramente bêbadas ou drogadas. Mulheres mais velhas que tiveram problemas para pedir carona e ficaram esperando no estacionamento de seu local de diálise até mais tarde da noite. Às vezes eles contavam suas histórias. Uma pessoa que estava indo ao tribunal por um caso de custódia de criança, pessoas lutando contra doenças mentais, algumas manhãs eram exaustivas. Estando acordado tão cedo, você encontraria outra multidão, que eu nunca havia previsto. Pessoas que iam ao funeral. O passeio mais triste em um funeral foi quando um homem e uma mulher entraram no meu banco de trás. Ao invés de falar comigo, o homem me entregou uma impressão em neon de um mapa de um cemitério com instruções sobre qual lote ir. Com: "Olá, eu tô indo no funeral do meu pai. Minha esposa e eu somos surdos. Por favor, siga as instruções", escrito no verso. Durante toda a viagem eu conseguia ouvi-los gesticulando um para o outro, tentando não chorar. Também havia os jogadores aposentados. Eles saíam cerca de 7 horas da manhã, pegavam um Uber de $70 para o deserto e passavam o dia todo jogando nos cassinos da reserva. O deserto é onde eu vi coisas mais estranhas. Foi o único lugar que eu já senti medo de dirigir. Foi em Temecula, a região vinícola do sul da Califórnia. Muitas estradas arborizadas e deserto. Peguei uma moça perto da rodovia no que inicialmente presumi ser a beira de um resort de golfe, mas era uma estrada de acesso não pavimentada. Era tarde e aquela área estava especialmente escura. Eu estava me preparando para ligar para o passageiro quando os vi descendo a estrada de acesso não pavimentada. Era uma mulher alta e loira, com um terninho muito bonito. Ela estava absurdamente arrumada, considerando que ela tinha andado sabe-se lá quanto tempo de salto alto por uma estrada de terra e pedras. Ela entrou no carro e foi muito simpática. Ela disse que morava em um condomínio fechado onde era difícil de pegar Ubers e que era mais fácil me mandar para a estrada de acesso. Achei estranho, mas eu não queria ser assustador perguntando onde ela morava. Ela era amigável ou até mesmo falante. Ela estava indo para um jantar e, enquanto falava comigo, eu podia senti-la me olhando pelo espelho do retrovisor durante todo o trajeto. Nós dirigimos por meia hora para longe da rodovia, para um daqueles bairros rurais chiques onde você ouviria que celebridades davam grandes festas. Por fim, chegamos ao endereço, que era uma estrada pavimentada ladeada por árvores. Ela me disse para continuar dirigindo e eu não pensei muito nisso porque, de novo, a gente estava em um bairro estilo mansão. Batemos em uma cerca branca de estilo rancho, depois de 1 minuto mais ou menos descendo pela estrada. Foi aí que eu comecei a me sentir um pouco desconfortável. Havia cerca de 1 dúzia de placas de proibida a entrada, e uma daquelas clássicas placas de "esqueça o cachorro, cuidado com o dono", com um cara apontando uma pistola para você. Achei que era mais do que um pouco rude de ter tantas placas, mas a propriedade não é minha. Nós dirigimos por cerca de 1 minuto quando chegamos à outra cerca. Era no topo de uma colina e dava para um celeiro com algumas luzes à distância. Eu sei que isso parece estranho, mas era desagradável. Eu não conseguia entender o que era. Era apenas um celeiro com o que parecia ser um churrasco acontecendo. Mas estar na floresta sem nenhuma luz me assustou. A passageira me disse que eu poderia simplesmente deslizar o portão para abrir. Ao me aproximar da cerca, eu vi algumas placas que me fizeram parar de repente. Ao lado do portão, não exatamente no escuro, mas na penumbra do meu farol, tinha placas de metal com buracos de bala, Savatka e bandeiras confederadas brilhantemente exibidas. O sul da Califórnia tem muitos bolsões de supremacistas brancos. Eu tinha deixado dezenas de passageiros em cidades como Norco e dirigindo por ruas com pessoas bebendo na garagem e uma bandeira nazista orgulhosamente pendurada atrás delas. Não era minha favorita, mas eu não estava passando mais tempo nesses bairros do que o necessário.
Mas isso era diferente. Era mais de 23 horas da noite e eu não tinha ideia de onde eu estava. Abri o portão e, mais abaixo da estrada, eu vi o que presumo serem lanternas de celular acendendo e subindo a colina. Isso me deixou muito desconfortável. Voltei e disse à mulher que não achava que meu carro conseguiria subir a ladeira se eu descesse. Do que está falando? Só me leva, é bem ali na frente. Ela estava ficando mais aquecida e eu poderia ver as luzes subindo lentamente a colina. Ela continuou me dizendo que eu precisava cancelar a viagem e que ela não pagaria para não ser levado o caminho todo. Eu disse a ela que o pino para o qual eu deveria levá-la ficava a 1 milha de distância na estrada, para trás, mas eu estava tão nervoso que eu cedi e cancelei da minha parte. Ela bateu a porta ao sair. Eu saí antes que pudesse ver as pessoas da luz no celular se aproximando. A estrada de volta era muito mais acidentada na velocidade que eu estava indo. Senti um solavanco que parecia ter batido em um corpo, mas eu continuei. Meu carro estava dirigindo com uma merda, mas eu continuei dirigindo até passar a cerca, sair do bairro rico e até parar em um posto de gasolina. Meu pneu traseiro direito estava ferrado e eu precisava trocá-lo. Havia alguns pregos que pareciam ter sido presos a um pedaço de madeira no meu pneu. Eu fiquei muito assustado que, às vezes, queria ter chamado a polícia e denunciado. Mas é claro que tudo o que aconteceu foi que eu furei o pneu numa estrada secundária, e eu não queria passar o resto da noite esperando um carro de polícia. Eu sei que é muito mais provável que eu tenha me assustado do que com um bando de nazistas planejando mexer com um motorista de Uber aleatório. Mas quando eu pego uma empresária bem vestida de um local remoto e a deixo em um outro local remoto separado, me dá arrepios que eu tenho dificuldade de explicar até hoje. Eu, como a maioria de nós, tive um relacionamento ruim e emocionalmente sombrio que nos levou a lugares que pensávamos que nunca veríamos, tanto literalmente quanto de todas as outras formas. Há mais de 20 anos, deixei a minha na periferia em Los Angeles. Só direi que, no final, desejei encontrar a paz que não pude trazer a ela e disse isso a ela. Só consegui me salvar naquele momento. Anos depois, ela me mandou mensagens aleatoriamente no Facebook e eu a encontrei em um supermercado. Ela estava casada e estava bem na época. Eu lhe desejei tudo de bom e me mudei. Um dia comecei a receber mensagens no Facebook de novo. O marido dela tinha morrido e ela estava de novo fora de controle e acabou de volta na periferia. Eu era casado e estabelecido naquele momento. Eu não queria assistir ao desastre que seria e a bloqueei. Eu dirigia Uber há alguns anos naquele momento, intermitentemente, e temia quando chegaria perto da periferia. Não queria o drama de encontrá-la. Uma noite em outubro, eu estava tentando preencher um bônus e fiquei fora até tarde. Acabei no centro de Los Angeles, perto da periferia. Eu precisava de mais uma carona. Minha busca foi uma sexta rua perto de San Julián. Percebi que a maioria das luzes da rua estavam apagadas, mas eu pude ver uma mulher esperando no meu ponto de busca. Ela estava de meia calça preta e um moletom preto. Quando ela andou até o carro, algo era familiar na maneira como ela se movia. Ela abriu a porta e eu me virei para cumprimentá-la. A primeira coisa que eu notei foi que a minha luz de teto não acendeu quando a porta abriu. Com a pouca luz que havia, pude ver o seu rosto no moletom. Era minha ex e minha saudação morreu na minha garganta. Ela se sentou, fechou a porta e olhou pela janela. Nesse ponto eu estava começando a ter dúvidas de que era ela mesmo, porque o seu rosto estava tão jovem como quando eu a conheci. Não cansado como no último post que eu vi dela. Eu me controlei e rapidamente me convenci de que era um jogo de luz em minha mente, pregando peças em mim. Eu decidi simplesmente ir e deixá-la, e eu estava sendo bobo. Foi um longo caminho e ela ficou sentada em silêncio apenas olhando para a janela. Percebi que eu estava dirigindo em direção a Torrance, onde ficava a casa do pai dela. Verifiquei o mapa e, com certeza, o ponto de entrega era a 1 quarteirão de distância, em um pequeno parque perto da casa do pai dela. Ele havia falecido alguns anos atrás e a casa havia sido vendida. Naquele momento, eu só queria que a viagem acabasse. Eu estava congelado e me segurando emocionalmente por um fio, mas ainda me convenci de que essa era uma garota diferente e que eu estava sendo estúpido. Ela parece uma versão mais jovem dela. Chegamos ao parque e me virei para olhá-la, mas ela estava do lado de fora da porta, caminhando para o parque escuro. Ela desapareceu nas sombras das árvores,
Eu dirigi até o próximo posto de gasolina e abasteci para ir para casa. Minha luz do teto acendeu, verifiquei as portas traseiras. A luz do teto estava funcionando. Eu verifiquei o aplicativo do Uber para ver se tinha imaginado a coisa toda. Foi uma viagem de verdade. Em seguida, abri o Facebook para desbloquear e ver as mensagens. A primeira coisa que eu vi foi em memorial de, então, o nome dela. Foi a primeira vez que eu vi isso, porque ela era conhecida por mentir muito, o que por si só não provava nada. Foram facilmente as mensagens que me pegaram. Ela teve um derrame e queria falar comigo. Depois, outra, uma semana depois. Então todas as postagens e mensagens pararam um ano antes. Eu ainda não acreditava, porque ela tinha problemas em dizer a verdade. Um mês depois, descobri como confirmar sua morte. O legista do condado de Los Angeles tinha um site que listava as mortes. Ela estava lá, morreu um ano antes. Acredito que ela estava no carro comigo naquela noite, mas eu nunca vou saber de verdade. Ok, então eu vou sair à noite para jantar com meu noivo em um restaurante em um grande shopping perto de casa, no Rio de Janeiro. Estamos no carro conversando e indo para lá. Tem uma estrutura de estacionamento nesse shopping, e para chegar lá você tem que passar pela entrada da rua principal em uma estrada estreita de uma pista. Eu tenho o hábito de estar sempre bem vigilante, olhando ao redor e notando tudo que eu posso. Quer dizer, quem vem ao Rio de Janeiro ou mora aqui sabe que essa não é a cidade mais segura do mundo. Então, enquanto passo lentamente pela entrada principal, com as suas grandes portas duplas de vidro e automáticas, olho para todos que estão ali. Normalmente, eles estão esperando um Uber ou um táxi para buscá-los. No canto do espaço quadrado, quase tocando a parede esquerda do lado de fora da porta, eu vejo uma mulher. Ou o que parece ser uma mulher humana. Mas o que me fez olhar 2 vezes, e depois uma terceira vez, foi que ela não tinha rosto. Ela parecia um daqueles manequins de loja. Tá, agora você pode argumentar que era um manequim, exceto que a senhora estava se movendo. Isso me deixou perplexo. Cerca de 5 segundos depois de passarmos por aquelas portas, minha noiva olha para mim com um choque no rosto e pergunta se eu tinha acabado de ver aquela senhora sem rosto. Quer dizer, uma coisa sou eu supostamente ter visto isso sozinho, e talvez eu tivesse apenas vendo coisas, como dizem, mas ela também tinha visto. Entramos, estacionamos o carro e saímos para ver essa coisa, mas ela tinha sumido. Até hoje, toda vez que vamos àquele shopping, procuramos por aquela mulher sem rosto, mas a gente nunca mais viu ela. Era assustador em si, mas definitivamente era alguma coisa do tipo falha na Matrix, talvez. Durante o feriado de Natal de 2016, peguei uma mulher de 20 e poucos anos na frente de um supermercado ou farmácia local. Ela estava sentada no banco de trás do meu carro e carregava uma pequena sacola plástica. O nome dela era Katie e ela estava viajando apenas cerca de 4 quarteirões pela rua. Katie conversou um pouco enquanto comia punhados do que parecia ser balas M&M. Não pensei muito sobre isso na hora, mas ela estava realmente comendo. Deixei ela e rapidamente desapareceu na noite e subiu numa estrada pavimentada multifamiliar que levava a uma pequena colina. Na manhã seguinte, eu decidi fazer uma tarefa e levei meus meninos gêmeos comigo para o passeio. Durante o passeio, meus meninos tiraram 2 frascos vazios de pílula para dormir, 80 unidades. Eu soube imediatamente que Katie não estava comendo doces, mas tendo uma overdose dessas pílulas. Nós imediatamente desviamos e fomos até o departamento de polícia local para solicitar uma verificação de bem-estar de Katie no endereço que ela me forneceu. Eu entreguei os frascos de comprimido vazios e forneci a guia de remessa para a viagem, o que foi fácil porque ela era a última corrida da noite. Eles imediatamente despacharam policiais para o endereço. Poucos minutos depois, entrei em contato com a Uber por e-mail e pelo próprio aplicativo deles.
A resposta deles foi péssima e o representante simplesmente não pareceu interessado em tentar entrar em contato com Katie ou verificar a atividade da conta dela, só para ver se ela ainda estava viva. Vários dias se passaram antes que eu recebesse um telefonema do departamento de segurança da Uber. Expliquei a situação e os informei de que havia solicitado uma verificação de bem-estar por meio do departamento de polícia. Forneci o número do caso para seus registros também. No dia seguinte, enviei várias mensagens para a Uber e sempre recebi a mesma resposta sem brilho, simplesmente afirmando que eles não se importavam com o bem-estar de seus clientes. Eu fiquei bem furioso com a falta de respostas da Uber e foi logo depois disso que eu decidi que a Uber podia ir se fuder e exigi que eles desativassem e excluíssem minha conta de seus bancos de dados. Felizmente, eles ouviram essa parte alto e claro. Ainda não tive nenhuma informação sobre o paradeiro de Katie. Toda vez que eu dirijo por aquela parte da cidade, eu fico à procura dela. Mas de novo, era uma noite escura e eu realmente não consegui vê-la direito. Katie, se você estiver por aí, eu espero que você esteja bem. A experiência mais assustadora que tivemos com o Uber, eu e minha família, quando o Uber ainda estava nas Filipinas, foi uma viagem do aeroporto para a nossa residência. Estávamos em uma rodovia com caminhões grandes na estrada também. Nosso motorista era um cara velho. Não sei se o motorista tinha problemas de visão. Ele sinalizou que estava mudando de faixa para a direita. Acho que ele estava pensando que os caminhões cederiam a passagem. Enquanto ele tentava mudar de faixa, um caminhão passou zunindo ao bater no espelho lateral do veículo em que estávamos. Eu fiquei chocado, pois era eu que estava sentado no lado do passageiro da frente, e esse espelho lateral que foi atingido era o do meu lado. Ficamos todos abalados. O caminhão nem parou para nos verificar. Felizmente, foi apenas o espelho lateral que foi identificado, e não o veículo em si. Sentimos pena do motorista do Uber, pois o dano seria pago por ele. Ele estava dizendo que era sua primeira viagem do dia, mas não deveríamos ser os únicos a arcar com custos, pois não foi nossa culpa. Demos a ele 1.000 pesos filipinos para dividir as despesas, mesmo não devendo. Peguei um cara no subúrbio por volta das 2 da madrugada. Depois de alguns minutos, ele me fez uma proposta de sexo para que ele pudesse ganhar uma corona grátis. Eu disse, não, obrigado, vamos te levar para casa agora. Mas ele persistiu durante a viagem toda. Vamos para um beco, você não quer descer? Coisa do tipo assim. Era tudo bem absurdo em muitos níveis. Ele provavelmente estava pagando apenas $12 pelo passeio. Não tinha becos para entrar para sexo ou qualquer outra coisa. Eu era pelo menos 30 anos mais velho que ele. Mas nunca se sabe. Você nunca sabe se ou como isso pode aumentar. E eu fiquei alarmado, muito assustador. Na verdade, eu estava pensando, e se eu fosse uma mulher? Elas passam por isso com frequência? Eu deixei ele lá, tava tudo bem. Ele só estava bêbado e estranho e provavelmente mal sabia onde estava ou com quem estava. Imagino que mais do que apenas bêbado. Eu denunciei ao Uber e sugeri que o tirasse da plataforma por ser um perigo para os motoristas. Não sei se ele era ou não. Nenhum passageiro me deu um mal entendido, mas ouvi algumas coisas estranhas no meu banco de trás. As pessoas aparentemente não param para pensar que eu posso ouvir o lado delas da conversa telefônica. E se elas colocam no viva voz, eu ouço os dois lados. O pior, até agora, foi uma mulher que entrou e imediatamente ligou para sua melhor amiga. Ouvi tudo sobre como o Johnson, o namorado dela, tem uma torção que deixa ela louca. Então, ouvi tudo sobre como ela odeia Felícia e vai pegar e passar uma faca naquela vagabunda e abri-la ela como uma canoa, dos quadris aos lábios, coisa do tipo. Felizmente, a viagem não foi muito longa. Caceta. Coitada da Felícia. Cara, não, isso foi sensacional. Esses últimos relatos, cara, não tava no roteiro porque as histórias que eu separei tinha deixado o episódio curto. Mas completou porque a nossa querida ouvinte Abby mandou aqui no chat algumas histórias bizarras. Nossa, ficou muito massa.
Obrigado, Abby. Vou te chamar pra pauteira do terror. Coisa de louco ser motorista de Uber. Na verdade, eu acho que quando você forma na faculdade hoje em dia, devia vir com a licença, habilitação pra você ser Uber, porque tá foda, viu? Abby comentou aqui que principalmente sendo mulher. Sim, sim, o que não deve ter de abuso, de cara tentando abusar mulheres, tanto elas como motoristas, tanto elas como passageiros. Liga não, né? Passa a localização em tempo real, liga para o teu colega e vai com o telefone ligado, para qualquer coisa já tá na ligação. E se for de madrugada ainda, montando pauta, eu basicamente vi muita coisa de abuso. Stalker, tentativa de sequestro. Nessa comentou assim, casos absurdos, mulheres tendo que pular de carros em movimento, tudo muito surreal. Pô, e agora tem Uber Moto, né? Eu acho que ainda tem um quê de adrenalina em Uber Moto, porque além de ter o fato de ser uma moto, e você está muito mais vulnerável neste meio de transporte, tudo fica coladinho com a pessoa, né? Óbvio, você não vai segurar na cintura dela, tem os apoios para você segurar, mas porra. Aqui no Brasil, nossos meios urbanos geralmente é densamente popularizado, né? Tem muita população. Lá nos Estados Unidos, quando você vai chegando nas áreas mais afastadas, começa a ser realmente afastado, começa a ter vegetação separando casas, as periferias são realmente afastadas. Aí começa a ficar mais bizarro ainda, né? Igual aquela história do cara falando dos nazis. Ainda mais no deserto, caceta, imagina. Pessoal, você que escutou a gente até aqui, arrasta aí pra cima no Spotify, deixa seu comentário maroto, diz aí, você tem uma história assustadora como Uber, ou sendo passageiro de Uber? Fala o que você achou do episódio, dá dicas para os próximos episódios que você gostaria de ouvir, e não se esqueça de avaliar a gente lá no Spotify mesmo, dá 5 estrelas pro pod que ajuda a gente pra caramba. E obrigado ao pessoal do Discord que escutou a gente até aqui, Abby, Bel, Kaladin, Nessa... Sei se tu tava aqui até há pouco. É isso. Cuidado nas esquinas e tchau!